Boa tarde, espectadores. Estamos felizes em recebê-los no programa Tempo do Perito. Hoje vamos falar sobre o projeto e responder às suas perguntas. Boa tarde, estimados investidores, parceiros, participantes do projeto. Boa tarde a todos. Agora, sobre o SAPU, Solução Arquitetônica e de Planejamento Urbano. O projeto foi submetido para revisão e aprovação em 10 de março. Em 7 de abril, recebemos uma recusa na aprovação com algumas observações detalhadas. No mesmo dia, o projeto revisado atualizado foi carregado a partir do dia 7. Do dia 7, um novo relatório está em curso. Eu entendo a impaciência de todos os participantes do projeto. Eu entendo absolutamente, perfeitamente, que muitos participantes do projeto têm sérias possibilidades de influenciar o processo. Há uma proposta de escrever para a Duma. Por favor, não façam movimentos precipitados. Não é necessário fazer isso, por favor. Fazemos tudo necessário para que o projeto aconteça. A solução arquitetônica e de planejamento urbano, aprovada com todas as alterações, observações, com todas as suas complexidades. Sim, que façam observações, que façam tudo o que acharem necessário. Vamos lutar pelo nosso objetivo. O objetivo é o lançamento do projeto. Primeiro, seu funcionamento, obtenção de lucro, para o qual este projeto foi criado. Os obstáculos que encontramos no caminho são inevitáveis. Sim, se os inspetores consideram isso um fato insignificante ou significativo, isso já é a critério deles. Portanto, vamos trabalhar e alcançar resultados. Deve ficar claro e evidente que isso é realmente inevitável. Será levado a uma conclusão lógica. E não importa o que seja feito, sempre haverá observações. Observamos, eliminamos. Portanto, nossa tarefa é concordar, aprovar a solução arquitetônica e de planejamento urbano e, consequentemente, encaminhá-la ao Mosgostrojnadzor para obter a conclusão sobre a finalização da construção. Essa é a nossa principal tarefa, que devemos resolver para avançar na solução da tarefa principal. Não é um objetivo, é apenas uma tarefa. O próximo ponto que eu gostaria de discutir. Parece que eu não revelei os períodos e prazos de retorno no último webinar. O que eu não sei. Eu sei, porque se estamos falando sobre o fato de que nos tornamos participantes e residentes do Technopolis Moscow, entendem? Isso seria impossível se não tivéssemos desenvolvido um modelo econômico, se não tivéssemos um plano de negócios, se não houvesse uma justificativa econômica. Tudo isso existia. É um grande volume de documentos, um grande volume de informações que foi apresentado aos especialistas e eles consideraram tudo isso convincente. E como resultado, simplesmente, somos residentes. Mas desde aquele momento, desde aquele tempo, muitas coisas realmente aconteceram, mudaram e todos esses indicadores que foram desenvolvidos eram realmente mais necessários para avaliar o quanto entendemos do que estamos assumindo. Isso é indiscutível, porque os especialistas também são bons profissionais e entendem que durante a execução do projeto, todos esses indicadores se tornarão obsoletos e será necessário desenvolver novos indicadores para o próprio projeto. E quão razoável é fazer isso agora, com o novo desenvolvimento? Acho que isso não é relevante, que a relevância do cálculo do período de retorno do projeto ocorrerá justamente após o lançamento do projeto e após a realização dos primeiros lotes de produção. Acho que estamos definitivamente muito próximos desse momento em breve. O processo de ajuste do equipamento continua e foram encomendados acessórios adicionais. Atualmente, neste momento, estamos aguardando ansiosamente a chegada de mais e diversos equipamentos e acessórios variados da China. E estamos atualmente desenvolvendo a avançada tecnologia de fabricação do produto inovador que faremos em primeiro lugar. E a prioridade, motores Motilioc potentes, esmerilhadeira angular. Portanto, tenho um pedido. Aqueles colegas que se inscreveram para serem distribuidores, por favor, atualizem suas informações. Vocês sabem exatamente onde e para onde enviar. Alexander Sudarev provavelmente irá repetir isso em todos os meios e recursos disponíveis. Por favor, atualizem essa informação, pois o tempo já está se aproximando. Podemos até dizer que a embalagem já está no armazém. Portanto, estamos agora aguardando ansiosamente a chegada de especialistas para que eles realizem a configuração de alguns equipamentos vindos da China. Bem, e marcaram que o equipamento está pronto para uso, para que não surjam questões sobre a operação mais tarde. As máquinas que estão atualmente na EPCT têm motores elétricos. No futuro, eles serão rebobinados para Slavyanka? Quando a garantia terminar, sim, pode-se trocar.
mas não todos, porque alguns motores não são assíncronos, por assim dizer. Quais características são necessárias para os controladores de motores? Tensão máxima, corrente, método de controle, proteção contra sobretensão e corrente, presença de PFC, frequência. São controladores diferentes. Temos um controlador que será destinado aos motores que estão no Motilioc, um projeto inovador de transporte, mas também temos controladores menores de 20 kW que usamos em bicicletas elétricas de alta eficiência, que são populares por sua economia de energia e sustentabilidade ambiental, que agora exigem desenvolvimento tecnológico, considerando as capacidades existentes, bem como algumas melhorias no software, porque adquirimos uma experiência rica durante esse tempo. E as tecnologias que estão sendo aplicadas agora permitem fazer mudanças significativas na construção. Falar, por exemplo, sobre tensões. Isso depende das tarefas que estão sendo resolvidas. Em um caso, por exemplo, é necessária uma tensão, em outro caso pode-se usar uma tensão mais alta. Tudo depende das tarefas, especificamente, para que será usado o veículo em questão. Mas o mais importante, o principal, é claro, são os algoritmos e o software que serão usados nos controladores. Porque não é segredo que o controle vetorial de motores modernos e o controle moderno são baseados nas transformações de Parkhøi e em outros algoritmos que permitem avaliar a posição do rotor em relação ao estator. Essas são grandezas básicas à base do software. E depois tudo depende dos requisitos do cliente. Em um dos seminários, foi dito que seria possível fazer o DA95C sem sensores, já que o controlador será sem sensores. Como vão localizar o rotor em velocidades próximas a zero, sem medir a força contra a eletromotriz? É importante para o acionamento de tração. Mas, neste caso, estamos dizendo que agora temos motores sem sensores. Isso é, de forma clara, o primeiro. Em segundo lugar, lembre-se do que foi dito nos webinars, que independentemente do tipo de motor, seja ele BLDC, assíncrono ou de indução, todos esses motores, sem exceção, apresentam características desfavoráveis e ineficientes em baixas velocidades de movimento relativo do rotor em relação ao estator. Isso ocorre porque, em tais condições, a eficiência energética e o desempenho geral do motor são significativamente reduzidos. Portanto, novamente, tudo depende do campo de aplicação e do propósito desses motores. Porque em um caso é uma coisa, em outro caso é outra. E para a maioria das aplicações, os motores são sem sensores. Se estamos falando de motores de roda, como já discutimos anteriormente, já mencionamos que, em muitos casos, é geralmente mais sensato e eficiente fazê-los com redutores, dependendo do veículo. Os redutores podem ser planetários ou de correia. Os tipos são muito variados e diversos. Em uma das fotos do motor para o Motilioc desmontado, foi notada uma grelha para um encoder óptico, como nos motores de roda de tração. Os motores usam um encoder? Anteriormente, eles falharam com o controlador, aguardando controladores. O que isso significa? Falharam em não entregar a tempo? Em que os novos controladores serão diferentes? Em primeiro lugar, os motores das primeiras modificações funcionavam com um controlador chinês e ele exigia a presença de um encoder. Em que sentido os chineses falharam? Eles não falharam. Essa empresa de transporte enviou por via marítima. E onde está esse navio porta-contêineres agora? Em quais oceanos ele está vagando? Só Deus sabe. Porque se falarmos sobre o prazo, ele deveria ter sido entregue, se não me engano, em 2023, certo? Sim, exato. Portanto, há problemas com a logística. Os chineses enviaram. Quando eles chegarão? Só Deus sabe. Mas no Motilioc planejamos já usar nossos controladores agora. Além disso, todos os elementos mecânicos estão sendo fabricados atualmente agora. Isso inclui o radiador, eletrodos, várias juntas e outros componentes essenciais necessários para a montagem do controlador, incluindo o gabinete. Armário. Já temos 50 gabinetes no nosso armazém. Agora trabalhamos no desenvolvimento e teste do controlador no banco de ensaios. E depois disso tomaremos a decisão de iniciar apropriadamente a produção das placas e a montagem do primeiro lote de controladores. Tendência: alta tensão, menos perdas, mais eficiência. Bateria leve. Qual é a corrente máxima no motor Motilioc? 400 amperes. E quais são as perdas nos fios e quão grossos e pesados são esses fios? E a bateria deve suportar esses 400 amperes e não 60 kW e 600 amperes. Tudo depende do design. Eu já mencionei que os primeiros transformadores na fonte de alimentação do Gornish foram enrolados em total conformidade com a ciência. Foram enrolados com fio de litz e também com fita de cobre. Pesavam 2 quilos, eram sofisticados, feitos cientificamente. Aqueciam, não adiantava nada.
E então pegamos placas de circuito impresso. Quantos gramas tem? 70 gramas de cobre. E tudo ficou normal. Lá a densidade é de 0,2 amperes, lá 0,4 amperes, e aqui temos 75 amperes. E nada esquentava, e não precisamos de fios tão grossos assim. Se você se lembrar da física, as perdas são proporcionais à resistência. Certo? De jeito nenhum pela seção, de jeito nenhum. Resistência. A resistência depende de quê? Do comprimento e da seção. E se reduzirmos o comprimento em 20 vezes, enquanto poderemos reduzir a seção? Em 20 vezes. Por que usar fios tão grossos? Por que carregar massas? Chegou ao ponto em que essas perninhas do encapsulamento TO220 têm resistência que influencia. Por isso fazem terminais do tipo BGA, que são soldados por baixo, onde praticamente não há perninhas, para eliminar essa resistência dos circuitos. Portanto, se você seguir o caminho clássico, bem, siga, então você está certo. Mas se pensar um pouco e ganhar experiência, bem, provavelmente tudo será um pouco diferente. Existe possibilidade este ano possamos estabelecer a produção de motores de aviação na quantidade de 50 a 100 unidades por dia? Ou isso já é para os próximos anos? No chat número 1, eu já mostrei a peça da base do motor de aviação. Então, o que ela representa? Pacote do estator, bucha para o rolamento, e tudo isso é revestido de alumínio. Eu disse que essa peça, assim que recebermos o ferramental e ajustarmos a máquina, poderemos fazer em 30 segundos. Depois, você pode calcular quantos desses estatores podem ser feitos. Da mesma forma, o rotor será fundido na máquina de fundição sob alta pressão com a mesma produtividade, mas como há apenas uma máquina, consequentemente, tudo isso terá que ser dividido. Depois, precisamos primeiro fundir uma peça, depois para toda a série, sim, digamos, o programa mensal. Depois removemos e introduzimos a segunda. A operação mais complicada é, provavelmente, a inserção das bobinas, que é trabalhosa. Em seguida, com menos trabalho, vem o enrolamento das seções. E agora estamos procurando a possibilidade de adquirir mais 2 máquinas de enrolamento CNC, para aumentar a produtividade especificamente desta operação tecnológica. Isso é uma coisa. Em segundo lugar, para reduzir o tempo gasto na inserção das bobinas, estamos testando, de maneira eficiente e eficaz, outros esquemas de bobinagem que permitem, de forma a, reduzir o número de sessões de 96 para 48. Estamos analisando a carga de trabalho e, principalmente, a possibilidade de aplicar equipamentos mecanizados para tornar essa operação tecnológica mais produtiva. Quando resolvermos essas questões, você mencionou, não será um problema. Esmerilhadeira angular está sendo desenvolvida? Nós trabalhamos com motores de menor tamanho. Eles são adequados tanto para a esmerilhadeira angular, de 125 milímetros, quanto para moedores de carne e outros aparelhos domésticos. Mas os trabalhos futuros sobre eles só serão realizados após o início da produção das soluções já desenvolvidas e praticamente prontas para a fabricação. Não antes. Entendo corretamente que, se começarmos em 2025, os dividendos devem ser esperados após aproximadamente um ano, em 2026? Os primeiros dividendos irão para reinvestimento, não para investidores? Obrigado. Para falar sobre dividendos, eles só podem ser pagos pelos acionistas da empresa. Portanto, primeiro é necessário reorganizar-se de forma adequada de uma LLC para uma SA. E a partir do momento da reorganização da LLC, quando se reorganiza definitivamente em SA, então já se pode calcular o lucro e ver se vale a pena distribuir. Então essa é a primeira parte. A segunda parte da sua pergunta é sobre reinvestimento. Hoje, os fundos que vêm dos investidores permitem evitar, de forma eficaz, o reinvestimento, a probabilidade de reinvestimento adicionais. E o reinvestimento só será possível se isso permitir aumentar de maneira que seja de forma bastante significativa a rentabilidade do projeto e puder impactar de forma significativa o tamanho dos dividendos e de maneira que considere consideravelmente, e com isso é tudo. Obrigado pela atenção, cuidem-se, não tomem decisões impensadas. Um grande pedido. Se necessário, entraremos em contato. E eu realmente gostaria de dizer que há muitos participantes do projeto que não apenas investem, mas também ajudam de forma significativa e consistentemente o projeto. Portanto, acredito que com o início da produção, muitos investidores e parceiros terão a oportunidade de se tornarem participantes diretos e realizadores do próprio projeto. Obrigado. Até logo.